Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo introdutório para a leitura acompanhada aqui do canal que eu pretendo fazer de Paraíso Perdido. Mas, muito mais do que esse vídeo introdutório, hoje eu quero conversar com vocês sobre poemas, sobre poesia, sobre o que você precisa para ler os clássicos, o que a gente precisa fazer para se preparar para esses grandes clássicos. Então, se você não vai ler Paraíso Perdido comigo, ou se não pretende ler Paraíso Perdido nesse momento, eu quero muito te convidar a ficar nesse vídeo e ouvir uma espécie de desabafo que eu pretendo fazer aqui, sem roteiro, sem pensar muito no que eu vou falar, porque eu me deparei com uma situação em relação a Paraíso Perdido que eu mesma critico, eu mesma pensava em não fazer e que eu acabei fazendo, e por isso eu decidi trazer essa experiência aqui para vocês. Bom, eu já comentei com vocês em relação ao Paraíso Perdido que eu quero trazer para vocês as minhas impressões de cada canto e coloquei ele como livro de maio aqui do canal, por isso que eu quis trazer isso, porque eu sei que é um livro que muita gente considera difícil, muita gente tem como objetivo ler esse livro e eu tenho também como objetivo ler esse livro. Mas para entrar nesse livro, eu comecei a me preparar de muitas formas. Primeiro, eu peguei esse livro aqui do C.S. Lewis, A Preface to Paradise Lost. Depois, eu comecei a ler sobre o Gênesis, aqui com o livro do Gênesis, do Scott Hahn, que é um livro maravilhoso, inclusive fiz anotações. A minha ideia inicial era trazer, no vídeo de hoje, as minhas impressões com o Gênesis, para ser bem específica, mas aí eu parei e percebi que eu estava me preparando demais para ler um poema, que eu estava buscando saber sobre tudo antes de entrar no poema, que eu acho que é um grande erro. E eu senti exatamente a mesma coisa quando eu fui fazer a leitura de Fausto I do Goethe. Eu fiz um vídeo na época, que tá aqui no canal ainda, em que eu contei, eu desabafei também como eu fui surpreendida positivamente por Fausto I do Goethe. Sei que Fausto II foi outra coisa, foi outra vibe, mas em Fausto I eu senti beleza e eu senti deslumbramento. E tudo isso porque eu parei de me preparar, eu parei de, meu Deus, o que eu preciso ler, o que eu preciso estudar antes de entrar nessa obra. Eu simplesmente entrei na obra. E quando eu parei tudo que eu estava fazendo e peguei Paraíso Perdido e fui ler as primeiras linhas do poema em inglês e ouvir a declamação do poema em inglês aqui num vídeo do YouTube mesmo, que eu vou deixar linkado para vocês, eu senti novamente aquele deslumbramento. Eu senti aquela paixão e aquela beleza transbordando de um texto, sabe? Eu acho que todo poema tem isso, eu acho que todo poema que funciona efetivamente tem isso. Eu confesso que desde muito tempo antes, assim, sempre que eu lia poesia, sempre que eu me deparava com um poema, antes especialmente de entrar na literatura clássica, antes de conhecer os épicos, especialmente, parecia ter um deslumbramento para mim, ainda que eu não entendesse muita coisa. Então, para dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, eu tenho um livro de poesias de amor, do Vinícius de Moraes, eu vou até mostrar para vocês, que é esse livro aqui. É um livro lindíssimo, inclusive, que eu sempre indico quando tem alguma data comemorativa, especialmente aí, Dia dos Namorados, para dar de presente, porque ele é um livro lindo. E as poesias do Vinícius de Moraes são lindas, os sonetos do Vinícius de Moraes são lindos. Eu também tenho um livrinho de sebo aqui, de sonetos do Camões, que são lindos. E não é uma comparação direta que a gente possa fazer, porque é aquela classificação do lírico e do épico, né, que são gêneros diferentes da literatura e são estudados de formas diferentes. Mas o que eu quero falar para vocês, trazendo essas experiências com poesia, é que às vezes a gente simplesmente precisa parar e contemplar, sabe? E foi isso que eu senti quando eu parei para ler esses primeiros versos, como eu falei para vocês, de Paraíso Perdido. Às vezes a gente fica se preocupando com estudar tudo, entender tudo, pegar todas as referências, mas qual que era o objetivo do poeta quando fez aquilo ali? Ele não estava inspirado por algo além dele, e isso geralmente os poemas épicos vão te dizer lá desde o início, que existe uma musa inspiradora, que existe uma deusa para quem eles cantam. Não é por acaso que Ilíada começa com canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, ele está pedindo a inspiração. E eu acho, na minha opinião pessoal, como uma leitura leiga, e aqui eu me coloco totalmente nessa posição, que esses poemas, e especialmente esses épicos, são feitos para contemplação. São feitos para a gente ler e sentir alguma coisa, mais do que entender, mais do que buscar contexto histórico,
mais do que estudar o que ele está te falando, esses poemas estão aqui para nos ensinar e para nos deslumbrar, especialmente. Eu lembro que eu também tive um pouco dessa experiência com Ilíada e Odisseia, mas Ilíada e Odisseia são textos que eram praticamente tratados para os jovens da Grécia Antiga, sabe? Então os gregos, eles liam Ilíada como uma forma de viver mesmo, como um código de conduta, digamos. Em Paraíso Perdido, a gente está falando de um texto de 1600, 1700, do século XVII, né, que já transcende um pouco isso. Não existe mais isso de código de ética nessas obras clássicas. Isso para mim foi ainda mais esclarecedor quando eu parei para ver um vídeo maravilhoso de um canal que a Renata, a Rê, que é tradutora, né, e hoje mora no Canadá, ela tem um contato direto com a língua inglesa. Ela indicou para mim um canal chamado Adam Walker Close Reading Poetry. Vou deixar para vocês o link também. E ele também está fazendo o acompanhamento de leitura de Paraíso Perdido, e ele inclusive chamou de leitura slow motion. Ele quer fazer uma leitura lenta e para se deliciar mesmo com a obra. E ele fez um vídeo introdutório fazendo uma analogia maravilhosa com um jardim, e aquilo ali para mim foi o ponto máximo, assim, de pare de tentar buscar tudo que o escritor queria te passar com essa obra e simplesmente contemple a obra, porque ele fala que esses poemas épicos são realmente como jardins. E aí você pode entrar como um jardineiro expert ou pode entrar como uma pessoa leiga e simplesmente parar para contemplar aquele jardim, sentir a beleza daquele lugar. Então, às vezes, você não vai saber o nome em latim de todas aquelas plantas. Às vezes, você não sabe como tratar aquelas plantas corretamente, mas mesmo assim você vai sentir alguma coisa. E todo mundo que vai passar por esse jardim vai sair dele de uma forma diferente. Vai sair mudado, e às vezes mudado de determinada forma se você é um jardineiro expert, de outra forma se você é um leigo, de outra forma se você é um jardineiro iniciante. E aqui está a graça da coisa. Nós estamos aqui para contemplar. O ser humano é feito de paixão, é feito de busca pela beleza. E aqui para falar diretamente em relação à experiência com a poesia mesmo, eu vou citar a fala do professor Keating no Sociedade dos Poetas Mortos, que é um dos meus filmes preferidos, e ele fala que a gente não lê e escreve poesia porque é bonitinho. A gente lê e escreve poesia porque faz parte da raça humana, e a raça humana é cheia de paixão, é cheia de beleza, de amor. E todas essas coisas são as que mais importam para que a gente viva e para que a gente se sinta vivo. Essa beleza e essa busca incessante pela beleza, pela paixão. E os poemas épicos parecem transparecer isso com uma forma incrível. Porque se fosse para indicar alguma coisa em relação a esse Preface to Paradise Lost, por exemplo, do C.S. Lewis que eu tenho aqui, é o capítulo que ele vai explicar pra gente o que é um poema épico. O primeiro capítulo se chama Epic Poetry, e ele vai explicar pra gente que ele vê muitos alunos desistindo de Paraíso Perdido porque esperam frases bonitas ou frases impactantes apenas, que a gente abra o livro em qualquer página e acha aquilo ali muito bonito. Mas no épico, a gente precisa ir atrás do todo. E especialmente ir atrás da complexidade total e do impacto total daquela obra em nós. Então a gente não tem que ficar buscando uma frase bonita ou uma frase que, sei lá, vai virar uma tatuagem, por exemplo, para dar um exemplo bem esdrúxulo mesmo. A gente tem que ler o todo e sentir o todo. E isso foi essencial, assim, para mim, também para entrar nessa obra de cabeça. E eu li poucas páginas ainda, preciso conversar com vocês sobre a tradução da editora 34. Mas antes eu queria realmente trazer essa introdução, porque o que a gente precisa para ler esse épico aqui? Um livro e um sonho. Basicamente é isso. Assim como para todas as obras, a gente fica se preparando muito, fica tentando buscar, meu Deus, eu preciso saber sobre a reforma protestante para entender que o John Milton era protestante e aqui pode ter uma visão completamente diferente da minha, que sou católica, ou precisa entender completamente o contexto político dessa reforma, a Revolução Inglesa, a República de Cromwell. Não, a gente não precisa. A gente precisa olhar e prestar atenção e ver aquilo que chama mais a nossa atenção também, porque a leitura é sempre uma experiência pessoal, mas especialmente contemplar, sentir a beleza daquela coisa, porque
sem mentira, eu li os primeiros versos desse livro e ouvi, como eu disse pra vocês, né, coloquei em inglês pra ouvir a declamação desse poema. E foi uma das coisas mais sublimes que eu já li e ouvi na minha vida, uma das coisas mais bonitas, assim, eu fiquei, meu Deus, como que alguém já velhinho, cego, sem condições direito, sendo perseguido politicamente, conseguiu colocar em palavras um negócio tão sublime. A palavra é sublime. E eu sei que ainda estou no começo, eu sei que ainda posso ter muitos percalços nessa leitura, vai ter parte que eu provavelmente vou achar chata, e isso o próprio professor Adam Walker fala também sobre a gente tem que persistir nessas partes em que a coisa fica um pouco mais lenta e fica fora do nosso interesse, porque uma obra desse tamanho e dessa época vai tratar sobre todo tipo de coisa que era de interesse daquele povo na época. Mas é isso, a gente precisa simplesmente parar e entrar nesse jardim, nesse bosque, sem criar todas as expectativas do mundo e sem buscar ter todo tipo de conhecimento prévio, porque conhecimento prévio para entrar numa obra literária não é necessário. A gente gosta de fazer isso, eu adoro fazer isso. Toda leitura coletiva do EPS, por exemplo, eu costumo fazer um vídeo de apresentação do autor e da obra. E essa apresentação é sempre rasa. Eu vou falar para vocês mesmo que a ideia é não aprofundar nesse momento. E eu costumo fazer um vídeo após, ou mesmo a resenha que eu trago para vocês, ou mesmo os comentários que a gente faz nos nossos grupos de discussão mesmo, né, nas reuniões online de discussão. Aí sim aprofundar, aí sim buscar críticos, textos de apoio, etc. Mas não fazer isso antes. Antes, você precisa ter aí um mínimo background, digamos assim, uma mínima ideia do que é aquele escritor, no que aquele escritor estava inserido, qual que era o ano de publicação, qual edição que você está usando, se precisa de uma tradução. É simplesmente isso que a gente precisa para ler o livro, porque todo o resto vai aparecendo aos poucos, né? Então, sim, eu acredito que seja bom fazer uma prévia antes, que é o que eu fiz também para Paraíso Perdido. Eu quero trazer para vocês ainda nesse vídeo também o que eu busquei, o que eu acho relevante saber, mas não é necessário. E isso que é um ponto importante. Se você quiser começar a ler do nada, do zero, você pode e você deve, porque a leitura é esse processo de aprendizado, esse processo lento, esse processo individual também. Pode virar coletivo? Pode, mas toda leitura sempre vai ser um processo individual, sempre vai ser você com o seu livro e com as suas experiências, com os seus conhecimentos, e ali você vai ter uma relação com aquele escritor, com aqueles escritos. E aí, passado esse início aqui de desabafo e de vamos comigo nessa grande jornada, e se a gente entender alguma coisa, tá ótimo. Depois disso, eu quero começar, então, a falar um pouquinho sobre a obra, sobre Paraíso Perdido, sobre o contexto dessa obra aqui. A primeira publicação desse livro sai em 1667, depois ele vai ser um pouco alterado para ter 12 cantos e não 10, mas enfim, então é um livro do século XVII, é um inglês mais arcaico mesmo, então faz sentido que você tenha uma tradução, ainda que você saiba inglês e tal. E uma das coisas que o professor fala nesse vídeo que eu comentei, que eu vou deixar linkado para vocês, é que mesmo quem é nativo no inglês vai sentir dificuldades, vai sentir estranhezas. Então, sim, eu recomendo que você tenha uma tradução, ainda que tenha um inglês avançado, né, para te sustentar mesmo na leitura, para te manter nessa leitura. E Paraíso Perdido é a história da queda do diabo, a queda do demônio. E provavelmente uma das grandes representações do diabo na literatura, se não a maior que já teve. Isso representado em figuras específicas. Então aqui a gente tem o personagem Satã, que foi expulso do paraíso por Deus. Então, basicamente, Paraíso Perdido vai contar aquele ínterim entre o início do mundo, aqueles primeiros capítulos mesmo do Gênesis, em que Deus cria o mundo, cria a terra, cria os animais e vai criar o homem, para depois ter a queda do homem também, com a famosa fruta que Eva vai comer e vai dar também a Adão, e assim começa o bem e o mal na humanidade. Essa é a história que é narrada aqui nesse livrinho um pouco grande, né, que na sua versão original fica aí com umas 400, 500 páginas na íntegra. Então aqui a gente vai ter personagens tanto bíblicos como essas ramificações. Por exemplo, aqui no início em que eu tô, primeiro vai ter o Satã, que é esse chefe,
E também vai ter o Beelzebub, que é outra manifestação, digamos assim, diabólica. Outro personagem que é o braço direito do Satã, digamos assim, é o seu próximo imediato. É um relato ficcional, mas, como diz o professor, de um texto muito interessante que eu também vou deixar para vocês aqui, pode ser praticamente uma fanfic da Bíblia, para usar termos bem atuais, assim, para a gente entender mais ou menos sobre o que se trata. John Milton era protestante inicialmente e vivia na Inglaterra, numa Inglaterra com muitos conflitos político-religiosos, então na época não existia essa separação. E aí a gente tem que lembrar que os Estados Unidos surgiram depois, né, a independência especialmente, graças aos protestantes dos Estados Unidos que também fugiam da Inglaterra desse período. Então, a Inglaterra anglicana, que teve uns períodos católicos também, e os Estados Unidos são majoritariamente formados pelos protestantes, especialmente pelos puritanos, né? E John Milton, aparentemente, pelos elementos biográficos que se tem, era mais puritano. Porém, todavia, alguns textos surgiram depois com algumas heresias protestantes mesmo do próprio Milton. Então, coisas que a reforma estabelecia que ele era contrário. Então, não dá para a gente entrar na leitura, e que bom que não dá, com uma visão específica do que esperar dessa religiosidade do John Milton. A gente tem que realmente entrar numa obra de ficção como uma obra de ficção. E aí, de todos esses conflitos, basicamente tem três grandes interpretações, três grandes análises de Paraíso Perdido, que são as análises religiosa, pedagógica ou política. E isso vai depender da análise de cada um desses críticos, digamos, ou cada um desses poetas mesmo. Por exemplo, os poetas românticos da era romântica, como o próprio William Blake, que fez aqui o seu próprio épico com Milton sendo o personagem principal e sendo o título do livro, vai considerar o poema mais político. Enquanto que, por exemplo, o próprio C.S. Lewis, que é um protestante religioso muito famoso por essas interpretações também, vai considerar um poema mais religioso. A passo que Harold Bloom, que é um judeu gnóstico, como ele mesmo se diz, vai criticar imensamente o Lewis porque tem esse monte de heresia que eu falei para vocês que foi descoberto depois. Então, são diferentes formas de ver o mesmo poema e diferentes interpretações que a gente só vai concordar com uma ou outra ou vai até sair um pouco dessas vertentes quando ler e tirarmos as nossas próprias conclusões com base nas nossas experiências e tal, como eu falei. Esse contexto político também é, de certa forma, relevante, porque houve uma república na Inglaterra, não sei se vocês sabem disso, mas houve um período curto de república na Inglaterra, que foi a República de Cromwell. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse nome, porque existe uma peça de teatro de Victor Hugo que se chama Cromwell. E nós temos aqui no Brasil essa edição da Perspectiva, que é um prefácio a Cromwell, do Grotesco e do Sublime. Então a gente não tem a tradução dessa peça de teatro, mas temos referência aqui, né? E o Victor Hugo era um poeta romântico republicano. Então, né, a gente tem aí essas questões que vão sendo desenvolvidas também depois pelos próximos literatos após John Milton. Mas fato é que, independentemente de todas essas interpretações e desses fatos históricos que eu estou narrando aqui para vocês, para a gente ter esse background que eu estou falando, que acho que é bacana de ter, mas não é necessário, Paraíso Perdido é considerado o primeiro grande épico, a maior coisa que já aconteceu na literatura inglesa, assim, o precursor de toda a literatura inglesa. E é nisso que reside a principal virtude literária, né, desse texto aqui. Nós não estamos falando apenas de um texto político ou religioso ou pedagógico, de acordo com cada interpretação, mas sim estamos falando da grande obra da literatura inglesa, que deu início a muitas outras coisas depois e que fez surgir todas essas interpretações. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a tradução, sobre a edição que eu estou utilizando e a edição que eu vou utilizar justamente por conta dessa tradução. Como eu falei para vocês, felizmente eu tive a ideia de começar no inglês e ouvindo no inglês, porque ainda que meu inglês seja intermediário, eu tenha bastante dificuldade, especialmente aí com maior vocabulário e tal, e isso é um texto bem antigo, né, então isso é muito relevante. Eu decidi fazer isso porque eu tenho uma proximidade razoável com o inglês, e aí eu podia pelo menos ver essa musicalidade que é tão importante no épico. Então eu fiz isso, e como eu disse pra vocês, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida e já ouvi
E aí depois eu fui aqui para a tradução da editora 34, feita pelo poeta português Daniel Jonas. E eu fiquei muito decepcionada com essa tradução, para ser bem sincera com vocês. Eu não sou especialista de nada, eu sou apenas uma leiga querendo ler um livro maravilhoso da literatura inglesa. Mas eu fiquei muito decepcionada porque a tradução é muito igual na métrica, então o poeta quis ficar muito igual na métrica, mas perdeu muito da musicalidade das palavras que o John Milton usa, isso na minha opinião, deixando bem claro que essa é a minha opinião pessoal. A outra tradução que nós temos aqui no Brasil, de fácil acesso, é a edição da Martine Claret e do Clube de Literatura Clássica, e essa é uma tradução também de um português, lá de 1840, se eu não me engano, e é uma tradução que não liga para a métrica. É uma tradução que até aumenta o número de palavras do poema, mas que fica muito mais musical e muito mais compreensível. Então agora eu pedi licença para vocês para colocar aqui o iniciozinho dessa narração do texto em inglês. E ainda que você também tenha inglês intermediário como o meu, ou inglês básico mesmo, escute e veja a musicalidade e as palavras que ele utiliza, porque esse iniciozinho tem palavras bem compreensíveis para nós, bem comuns. Of man's first disobedience, and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, and all our woe, with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. Sing, heavenly muse, that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos. Or if Sion hill delight thee more, and Siloa's brook that flowed fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventurous song, that with no middle flight intends to soar above the Aeonian mount, while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. E agora eu vou ler para vocês o mesmo iniciozinho na edição da 34 com essa tradução do Daniel Jonas. Da rebelião adâmica e o fruto da árvore interdita, imortal prova que ao mundo trouxe morte e toda dor, com a perda do Éden, até que o homem maior nos restaure e o lugar feliz nos ganhe, canta, celestial musa, que no cume do Horebe ou do Sinai, lá inspiraste o pastor que ensinou a Casteleita, de como no princípio céus e terra se ergueram do caos. Ou se o monte Sião mais te encanta, e de Siloé o veio, que corria pelo oráculo de Deus, teu favor invoco a canção ousada que em não mediano voo quer levar-se aos cimos do além Helicon, buscando coisa em prosa ou rima não tentadas. Eu acho que, sim, dificultou muito e não ficou musical, não ficou bonito, minha opinião pessoal. Mas assim, essa edição tem todas as ilustrações do Gustave Doré, que são maravilhosas, e tem a versão em inglês, né? Então, sim, é uma edição muito caprichada, só realmente fica esse problema da minha opinião, da crítica à tradução, que para mim, para o meu gosto pessoal, não ficou agradável. Eu vou ler para vocês o mesmo início aqui na edição da Martine Claret, que eu baixei a amostra só para poder ler para vocês. Provavelmente eu vou adquirir para usar as duas edições na minha leitura. Do homem primeiro canta, empírea musa, a rebeldia e o fruto que vedado, com seu mortal sabor nos trouxe ao mundo a morte e todo o mal na perda do Éden, até que homem maior pôde redimir-nos e a dita celestial dar-nos de novo. Do Horebe ou do Sinai, no oculto cimo estarás tu, que ali auxílios deste ao pastor que primeiro aos escolhidos ensinou como do confuso caos se ergueram no princípio o céu e a terra? Ou mais sagrada Sião e a clara Siloé que mana ao pé do oráculo do Eterno? Lá de onde estás, invoco o teu socorro para este canto meu que hoje aventuro, decidido a galgar com voo inteiro muito por cima da montanha Aônia, de assuntos ocupado que indo o mundo tratados não ouviu em prosa ou verso. Para mim, ficou mais musical, mais bonito e mais compreensível. Essa é a minha opinião pessoal, como eu falei para vocês. Bom, basicamente é isso que eu queria trazer inicialmente para vocês em relação a essa leitura de Paraíso Perdido. Como eu disse, eu estou achando sublime a leitura do inglês e depois eu vou comparando e vou compreendendo. Mas o principal que eu queria deixar para vocês hoje aqui é se deixe levar, se deixe contemplar pela beleza dessa obra, se deixe contemplar por qualquer poema, porque é nisso que reside a graça da literatura, a graça da leitura, né? Ver a beleza das coisas. E, para mim, Paraíso Perdido provavelmente vai ser uma dessas leituras contemplativas e sublimes. Espero que seja, espero que eu consiga continuar a leitura.
e consiga terminar e sentir essa satisfação de passar por esse bosque, por esse jardim. Me recomendo, então, que você dê uma boa olhada nesses vídeos, caso você tenha um inglês razoável, né, do Adam Walker, que é um professor incrível, que me ajudou muito nesse início. E bora ler Paraíso Perdido comigo, espero que eu tenha também, de certa forma, te convencido a ler comigo esse grande épico. A gente segura um na mão do outro e vê o que vai dar, então. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, barra desabafo, barra introdução à leitura, enfim, sei lá o que exatamente foi esse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, deixem seus comentários, lembre de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Lembrando que tem um botão aqui para a área de membros, que são conteúdos exclusivos para os membros do canal. Fico muito feliz de ter vocês ali, já agradeço a todos os membros também, e até o próximo vídeo.